No domingo passado eu vi com vocês como os anões ainda conviveram por 1 ano com o Balrog de Moria, e só depois desse tempo eles fugiram daquele reino. E isso levantou outra pergunta que eu já vi muitas vezes por aí, em fóruns e até mesmo em comentários aqui no canal. Como elfos da Primeira Era foram capazes de, sozinhos, matarem Balrogs e os vários anões equipados com fortes machados e sendo ótimos guerreiros como o são por natureza, não conseguiram matar apenas um Balrog, estando eles em seu habitat natural, ou seja, um local em que, teoricamente, eles estariam mais confortáveis para enfrentar aquela criatura. Se você também tem essa dúvida, fica aí para entendermos melhor essa questão. Para iniciar, eu explico que há duas respostas para essa pergunta, uma simples e rápida e outra mais complexa. A resposta simples pode ser dada a partir da visão do autor sobre os Balrogs e como ela mudou ao longo do tempo. E a resposta complexa é a partir de um conhecimento um pouco mais aprofundado da lore da Terra-média e da natureza dos seres que habitam nela. Vamos à resposta rápida. A visão de Tolkien sobre Balrogs mudou drasticamente ao longo do tempo. Originalmente, eles eram uma horda inimiga, mais poderosa e maior em estatura do que um homem ou um elfo comum, e seu número, apesar de não estipulado, dá a entender que poderia ser um pouco grande. Ou talvez não tão grande, mas também não tão pequeno, talvez 10, 15 ou 20 Balrogs, quem sabe. Na verdade, se vermos as passagens que narram eventos com Balrogs no Silmarillion, o livro nunca diz que existem muitos Balrogs. Ele sempre diz Balrogs, em frases como "e vieram Balrogs". Os Balrogs foram destruídos. Então não há indicação que havia muitos, mas é lógico que a interpretação do número fica subjetiva, né? Já na época de O Senhor dos Anéis, a ideia do tanto de poder que um Balrog supostamente teria aumentou substancialmente, mas o número de quantos Balrogs haviam existido diminuiu tão drasticamente que Tolkien estimou que havia apenas no máximo 7 deles. Então, na época em que O Senhor dos Anéis foi escrito, um único Balrog era poderoso o suficiente para despovoar a mansão ancestral do povo de Durin. Mas o relato da queda de Gondolin, por exemplo, relato este em que aparecem 2 elfos em combate singular, matando cada um deles um Balrog, este relato nunca foi atualizado para refletir essa concepção posterior do autor. Por isso nos causa essa estranheza, um elfo como Glorfindel e Ecthelion terem conseguido matar um Balrog e vários anões simplesmente não conseguiram o mesmo feito. Agora vamos à resposta mais complexa. Olhando para o legendário, apenas 2 elfos chegaram a matar Balrogs, Glorfindel, que na queda de Gondolin matou um Balrog sem nome, e Ecthelion, que também no mesmo evento matou o capitão deles, Gothmog, que por ordem seria o mais poderoso dos Balrogs. Algo que precisamos observar é que ambos, à semelhança de Gandalf, também morreram no combate com esses demônios de fogo. Então, o combate contra eles não foi tão simples. E a morte dos Balrogs foi quase que uma fatalidade, mais do que apenas uma questão do elfo ser ou não um grande guerreiro. No combate de Ecthelion, ele matou o Balrog ao enfiar a ponta aguda de seu elmo no peito do Balrog, uma ferida mortal, e caiu com ele na Fonte do Rei, uma fonte aparentemente profunda, na qual ambos se afogaram. E pelo visto a água da fonte também apagou o Balrog, mas acredito que o que o matou primordialmente foi a ferida no peito. Eu acredito também que o duelo de Gandalf com o Balrog de Moria corrobora com isso, pois ambos também caíram num local com água, uma espécie de lago que tinha nas profundezas de Moria, e nesse lago o fogo do Balrog foi apagado, mas isso não o matou. Ele se transformou em um grande verme ou algo parecido com uma serpente que continuou a lutar com o mago. Então isso me leva a concluir que Gothmog morreu não pela água da fonte, mas pela ferida. Já a luta de Glorfindel e o outro Balrog, sem nome, se deu em um penhasco, e o Balrog morreu pela queda, assim como o elfo. Uma coisa também que precisamos notar
é que este Balrog é um Balrog menor. Ele não é o Gothmog, é um Balrog menos poderoso, mas ainda assim, pelo fato de ser um Maia, é por natureza mais poderoso do que um elfo. Mas agora vem o detalhe para o qual precisamos atentar: a natureza dos elfos envolvidos. Glorfindel não era um elfo qualquer, ele era nascido em Valinor, na Era das Árvores ainda, ou seja, ele é um dos Altos Elfos. Dentre os filhos de Ilúvatar, os primogênitos, os seguidores e os adotivos, aqueles que teriam, em tese, alguma chance, mesmo que pequena, de vencer um Maia, seriam os Altos Elfos. Não qualquer elfo, pois mesmo entre os elfos há esta diferença entre aqueles que estiveram em Valinor e aqueles que não. Os elfos de Valinor sempre serão mais poderosos. Um bom exemplo disso é que o próprio Legolas, ao constatar que se tratava de um Balrog, a ruína de Durin, a princípio pôs a mão em sua aljava para sacar uma flecha e a colocou no arco, mas o terror do Balrog o desarmou e o deixou em um estado de estupefação e ele mal conseguia se mover. Algo parecido aconteceu com Gimli também. Isso acontece porque os Balrogs eram Maiar de grande poder e o terror os precedia aonde iam. Então, só elfos com a luz de Valinor em seus olhos teriam alguma chance de resistir essa majestade sombria deles. No caso de Ectelion, não sabemos se ele é ou não nascido em Valinor, mas o mais provável é que seja também. Mas mesmo se não for, ele é um Noldor, que teve a instrução de outros que nasceram em Valinor. Ou seja, seus dons acabaram sendo mais elevados e melhor aperfeiçoados. Mas, de novo, mesmo Glorfindel e Ectelion sendo dois Noldor poderosos, ainda assim eles morreram em seus respectivos duelos contra os Balrogs. Nos voltando agora para os anões, um argumento que eu vi foi que os anões de Moria não conseguiram matar um único Balrog, mas os ancestrais deles, os anões das Montanhas Azuis, que tiveram muita participação nas guerras da Primeira Era contra Morgoth, mataram vários durante aquela época. Esse argumento ele tem uma premissa equivocada, pois não há relatos dos anões matando um Balrog sequer. Quem pensar isso está assumindo que no meio das batalhas, no meio ali da confusão, é provável que eles tenham matado algum Balrog. Mas fato é que no livro não há nenhum relato assim. Na verdade, os anões sequer mataram dragões. Todos os dragões sobre os quais temos relatos de morte foram mortos por homens. O Ancalagon foi morto por um meio-elfo, Earendil. Skata foi morto por um descendente dos Eotheod, Fram. Smaug foi morto por Bard, dos Homens de Vale, e Glaurung foi morto por Túrin Turamba. O único anão que chegou mais perto de ferir, talvez mortalmente, um dragão foi o rei Azaghal de Belegost, mas ainda assim o dragão Glaurung sobreviveu e fugiu da guerra. Então não, os anões não mataram Balrogs antes. E considerando que na visão final do autor o número de Balrogs era 7, fica ainda mais difícil que qualquer um deles tenha sido morto pelos anões em guerra, visto que o número cairia para 4, já que 3 nós sabemos quem matou. Agora, se formos desconsiderar um pouco a visão do autor que mudou ao longo dos anos e formos olhar apenas para a lore, o que podemos concluir é que, de alguma forma, o Balrog de Moria é superior a estes outros que morreram, com exceção do Gothmog, que sabemos que era o capitão. Então eu acho que fica aberto para conjecturações. Por exemplo, a queda do Balrog, que lutou com Glorfindel, o matou. Já a queda do Balrog de Moria, que pela descrição foi uma queda muito maior, não o matou. Assim, você tanto pode pensar que há uma inconsistência aqui, e de fato Tolkien não fez essa harmonização entre o Balrog da Terceira Era e aqueles da Primeira, mas também acho que nós podemos pensar que este Balrog é diferenciado, mais poderoso, mais sobrevivente que os demais. Acho que esta é a principal ideia que o autor nos quis dar. Esse Balrog é muito poderoso e não é qualquer ser da Terra-média que poderia lutar contra ele. Nem mesmo os anões que foram feitos para serem fortes e para não temer ameaças. Porém, mesmo para eles, lidar com um Maia e vencê-lo não era uma tarefa possível.
Em comparação com os 2 únicos elfos que venceram, os Balrogs, os anões, como sabemos, nunca estiveram em Valinor. Então isso já era uma desvantagem em qualquer embate contra esses demônios de fogo. Eu não sei se consegui esclarecer bem essa questão, acho que teria mais coisas para falar, mas se ainda tiver ficado alguma dúvida, deixa para mim nos comentários e a gente vai conversando aqui. Outras pessoas com um conhecimento maior também podem te responder e me ajudar a entender melhor e por aí vai. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like e considere se inscrever para mais histórias. E eu quero agradecer a você que é inscrito pela marca dos 60 mil inscritos alcançada nessa semana. Muito obrigada. Eu fiz uma live nessa última sexta-feira. Se você tiver perdido a live, dá uma conferida lá. Antes de terminar, eu não poderia deixar de mostrar os presentinhos que eu recebi essa semana do pessoal lá da Costume Collector Shop. Eles me mandaram aqui alguns dioramas e eu quero mostrar para vocês que eles estão compondo o cenário. E esse aqui é um pequeno Turin Turambar, que é o meu favorito até agora. Eu adorei esse aqui. Uma torre de Barad-dûr. Olha que lindeza. Cadê? Tem até o olho do Sauron aqui em cima, tá vendo? Uma torre de Isengard, aqui do Saruman, né? O próprio professor Tolkien. Olha que gracinha. Se você ficou interessado, o link do pessoal da Costume Collector Shop, acho que é assim que fala, eu vou deixar aqui na descrição o Instagram deles e vocês, por favor, vão lá, deem uma conferida. Me segue no Instagram também, tá? O link tá aqui abaixo e também na capa do canal, se você abrir. Aí você me segue lá também, me mande suas sugestões de vídeo e eu vou trazer aqui. Toda a minha gratidão para os membros do canal que me apoiam mensalmente e a você que acabou de chegar, seja muito bem-vindo e bem-vinda. A gente se vê na próxima, um grande abraço a todos e valeu!